Você se sente preso a uma vida que você odeia e que não te faz plenamente feliz? Você sabe que no fundo você está desperdiçando a sua vida, mas não sabe exatamente como que você pode mudar esse padrão? Você até tem ideia das mudanças que você gostaria de fazer na sua vida, que te deixaria mais feliz, mas no fim você inventa desculpas para não fazer essas mudanças? E se eu te disser que isso não é uma falha de caráter que você tem, e nem um problema crônico de procrastinação? A questão é que se você tem algum desses comportamentos, é porque você ainda não conseguiu compreender e aplicar na sua vida a diferença entre existir e viver a vida de verdade. Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo não só a diferença entre essas duas formas de viver, mas como que você pode finalmente acessar a vida que você sempre sonhou que merecia viver. Meu nome é Caio Schitelli e eu passei também anos da minha vida sabendo exatamente o que eu queria, mas não conseguindo acessar a coragem que era necessária e que já estava dentro de mim, esperando pelas transformações que eu precisava fazer. Eu tinha conquistas, tinha reconhecimento, eu tinha uma vida que no papel funcionava perfeitamente, mas por dentro eu sabia que eu estava simplesmente representando um personagem numa peça de teatro que eu nem tinha escolhido estar. Hoje eu posso sim dizer que eu vivo exatamente como eu sonhei. Eu tenho a minha família como prioridade, eu trabalho com propósito, tenho liberdade para fazer escolhas baseadas em valores e não em medo, que era o meu padrão anterior, e sou sócio de um instituto que ajuda milhares de pessoas todos os dias a se curarem emocionalmente. Tenho uma família sólida e o mais importante, eu acordo todos os dias sabendo que eu tô sendo fiel a quem eu realmente sou. Mas o ponto é que essa transformação, ela não veio de fora. Ela veio de eu conseguir acessar respostas que eu sempre tive, mas que estavam bloqueadas por algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. E se você está se sentindo perdido na sua vida e nas suas decisões, talvez seja porque você também ainda não aprendeu a diferença entre essas duas formas completamente diferentes de viver. Então existem duas formas de viver a vida, e a maioria das pessoas nem percebe que o tempo inteiro está escolhendo entre uma delas. A primeira forma é a que eu chamo de viver por aprovação, e a segunda forma é viver por intenção. E a diferença delas nem é sobre ter sucesso ou não, não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. A diferença está em uma coisa muito mais sutil, muito mais poderosa, que é quem está de fato no controle da sua vida. Eu vou te fazer aqui algumas perguntas para você descobrir qual dessas formas de viver que você tem escolhido, e eu quero que você seja completamente honesto a hora que você responder cada uma delas. Então, quando você precisa tomar uma decisão importante, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Isso é certo para mim ou o que as outras pessoas vão pensar dessa minha decisão? Quando você sente vontade de mudar alguma coisa na sua vida, trabalho, mudar de cidade, mudar seus relacionamentos, o que te para primeiro? A falta de recursos? Ou não saber exatamente como executar isso, ou é um medo de ser mal compreendido ou até mesmo julgado pelas pessoas. Quando você vê alguém fazendo escolhas corajosas, tão corajosas quanto aquela escolha que você sonha em fazer, então se mudando de cidade, mudando de carreira, priorizando a família sobre dinheiro, qual é o primeiro sentimento que vem na sua cabeça? É uma inspiração genuína ou é um incômodo que você nem sabe exatamente explicar de onde vem? E por fim, quando você está conversando com seus amigos ou com a sua família, você consegue de fato expressar as suas opiniões reais, ou você diz o que você sabe que vai agradar as pessoas que estão te ouvindo? Se você respondeu essas perguntas com muita honestidade, você provavelmente já entendeu algo importante sobre como você tem vivido. E se você percebeu que a maioria das suas respostas aponta para aprovação, não se julgue. Isso não acontece por acaso. Qual é a chave da questão aqui? Se as suas decisões elas são baseadas principalmente no que os outros vão pensar, você não está vivendo de fato a sua vida. Você está representando um personagem numa peça de teatro que os outros estão escrevendo para você. E o mais triste é que você até pode ter muito sucesso representando esse personagem. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter reconhecimento, você pode até mesmo ser muito admirado pelas pessoas. E ainda assim, pode ser que você se sinta completamente vazio por dentro. Porque sucesso sem autenticidade, na verdade, ele só é uma performance muito bem executada. É como se você fosse um ator incrível numa peça que você odeia. Mas antes de te mostrar como que você pode sair dessa armadilha, eu preciso que você entenda como que a gente chegou até aqui. Porque entender a origem do seu problema é fundamental para você conseguir de fato se libertar dele. O que bloqueia a maior parte das pessoas
de acessar a vida que realmente querem, não é uma falta de capacidade, não é falta de recurso, não é nem falta de oportunidade. É algo muito mais sutil, é muito mais profundo do que todas essas outras questões. O ponto é que nós fomos, desde pequeno, condicionados a acreditar que a aprovação externa é sinônimo de segurança e amor. Então pensa comigo, uma criança que agrada os pais, ela se sente amada. Um aluno que agrada o professor, ele se sente validado. Um funcionário que consegue agradar o chefe, ele se sente valorizado. Um filho que escolhe a profissão que os pais sempre sonharam para ele, se sente aceito e amparado. E aos poucos, a nossa bússola interna, que é aquela voz que sabe exatamente o que é certo para nós, ela vai sendo substituída por uma pergunta automática. Isso vai agradar quem eu preciso agradar? O problema é que quando você vive para agradar, você nunca chega a conhecer quem você realmente é, porque você está sempre usando uma máscara social, sempre representando o que os outros esperam ver. E aí acontece algo que é muito cruel. Você se torna prisioneiro da própria imagem que você criou para agradar os outros. Agora pensa comigo. E se essas pessoas que você tanto se esforça para agradar, na verdade, nem estiverem prestando tanta atenção em você quanto você imagina? E se elas estiverem tão preocupadas com a própria aprovação, com os próprios medos, com os próprios problemas, que elas mal conseguem notar as suas atitudes? E se você descobrisse que a maioria dos julgamentos que você teme, na verdade, eles só existem na sua cabeça e não na realidade? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu e a Bia tomamos algumas decisões que pareciam estranhas para o padrão social, por exemplo, ela parar de trabalhar para se dedicar integralmente à maternidade, a gente se mudar de Ribeirão Preto aqui para Campos do Jordão, e agora, por exemplo, a gente buscar uma vida ainda mais simples num sítio, eu esperava uma reação muito maior das pessoas. Na minha cabeça, todo mundo ia questionar, ia julgar, ia ter uma opinião forte sobre as nossas escolhas. Eu criei um drama mental gigantesco sobre o que vão pensar, como que eu vou explicar essa decisão, como será que as pessoas vão reagir. E sabe o que aconteceu na realidade? Aquele drama que eu criei na minha cabeça sobre o que vão pensar durou semanas. Eu ficava batendo aquilo, martelando aquilo na minha cabeça. Mas o interesse real das pessoas pelas nossas escolhas durou cerca de uma conversa. E aí caiu a ficha de algo libertador. Eu tava desperdiçando a minha vida com medo de fantasmas que nem existiam. E aí eu te pergunto, existem fantasmas aí te perturbando que na verdade nem existem? A maioria das pessoas tá tão absorvida nos próprios problemas, nos próprios medos, nas próprias inseguranças, que simplesmente nem tem tempo mental para ficar julgando as suas escolhas tanto quanto você imagina. E para aquelas pessoas que julgam as suas ações, se pergunte o seguinte: por que a opinião de alguém que não tem nem coragem de viver a própria vida deveria influenciar a forma com que você vive a sua vida? Porque a real é que as pessoas que mais criticam escolhas corajosas são geralmente as que mais gostariam de ter a mesma coragem e não tem. Então, o que é viver de verdade? Viver de verdade é quando você para de terceirizar as suas decisões considerando a opinião dos outros. É quando você assume o controle integral da sua própria vida. Mas eu vou além disso. Viver de verdade é quando você entende que agradar as pessoas é diferente de amar as pessoas. Agradar é dar para os outros o que eles querem, mesmo que isso te destrua por dentro, mesmo que isso vá contra os seus valores, mesmo que isso te afaste de quem você realmente é. Agora, amar é ser autêntico com você e com eles. É ser verdadeiro sobre quem você realmente é, sobre o que você realmente acredita, mesmo que isso possa incomodar momentaneamente essas pessoas, mesmo que isso gere um desconforto inicial na relação entre vocês. E o ponto aqui é que as pessoas que realmente te amam, elas querem que você seja feliz, independente delas concordarem ou não com as suas escolhas. E elas não vão querer que você simplesmente agrade elas. Então pensa comigo, se alguém só fica satisfeito com você quando você está representando um personagem, essa pessoa não te ama. Ela ama o personagem que você está representando. Ela te usa para se sentir confortável. Quem exige que você viva para agradar ela te usa, ela te controla, ela não te ama. Aí a questão que eu tenho para você é a seguinte: é melhor você ser amado por quem você realmente é ou admirado por uma personagem que você representa todos os dias, mas que no fundo te destrói por dentro? Porque quando você vive de forma autêntica, uma coisa vai acontecer. Você atrai pessoas que valorizam a sua autenticidade. Quando você vive para agradar as outras pessoas, você vai atrair pessoas que querem te usar para a própria validação. E aí o que você precisa entender é que viver a sua verdade
é muito simples, só que não é nada fácil. Você vai precisar ter coragem de decepcionar algumas pessoas para não decepcionar você mesmo. Você vai precisar constantemente escolher significado em vez de aprovação. Você vai precisar escolher autenticidade em vez de performance. Você vai precisar escolher a sua consciência em vez da opinião da multidão. Vai ser necessário que você entenda que você não veio ao mundo para ser a versão de você que faz todo mundo se sentir confortável. Você veio para ser você. E agora você deve estar pensando, ok, eu entendo tudo isso na teoria, mas como que eu faço isso na prática? Como que eu acesso essa coragem, essa bússola interna que existe em mim? Primeiro, você vai precisar entender que a sua bússola interna, ela nunca foi embora, ela ainda está aí, mas ela foi sendo silenciada ao longo dos anos pelas vozes externas. Porém, ela tá aí, ela tá dentro de você, ela tá sussurrando as respostas que você precisa. Eu vou te dar aqui uma ferramenta que é super prática e super poderosa para você se reconectar com essa bússola. Eu chamei essa ferramenta de o exercício da vida secreta. Então eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine que você descobriu que você tem mais 5 anos só para viver e que ninguém além de você sabe disso. Como que você viveria esses últimos 5 anos da sua vida se você tivesse certeza que ninguém ia julgar suas escolhas? Qual trabalho você faria? Seria o mesmo que você faz hoje? Ou você correria atrás daquilo que realmente te move? Onde você moraria? Seria onde você está agora? Ou você se mudaria para aquele lugar que você sempre sonhou? Como você usaria o seu tempo? Você continuaria na mesma rotina que você tem hoje? Ou priorizaria experiências, relacionamentos diferentes que você hoje não tem coragem de priorizar? Se for relacionamentos, quais relacionamentos você priorizaria? Você continuaria tentando agradar todo mundo? Ou você focaria nas pessoas que realmente importam para você? Se você tem filhos, como que você criaria seus filhos? Com base nas expectativas sociais ou com base nos valores que você realmente acredita? Então, fecha o olho aí de novo e continua respondendo com honestidade. Por que que você não está vivendo assim desde já, desde hoje? Por que que você está esperando você conseguir ver o fim da sua vida para começar a viver ela da forma que você realmente quer? Porque a única diferença entre essa vida imaginária e a sua vida real é que na imaginária você removeu o medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito pelas pessoas. Então isso significa que o único obstáculo real que existe entre você e a vida que você realmente quer é um medo que provavelmente é muito maior na sua cabeça do que seria na realidade. Então o que você precisa entender no fim das contas? Você vai ser julgado de qualquer forma, porque sempre vai ter alguém com uma opinião diferente da sua sobre qualquer coisa. Então, já que você vai ser julgado, por que não ser julgado vivendo a vida que você realmente quer? Por que não ser mal compreendido sendo autêntico, em vez de ser bem visto representando um personagem que nem é você? Então, para você viver a vida que você sonha, você só precisa desenvolver coragem para ser mal compreendido e aceitar que isso vai fazer parte da sua vida. Porque toda pessoa que já fez algo que é muito significativo na história foi mal compreendido. Jesus foi mal compreendido, Gandhi foi mal compreendido, todo pioneiro, toda pessoa inovadora, todo ser humano que teve coragem de viver de acordo com a sua própria consciência, em vez de seguir a massa, foi questionado por pessoas que ainda não tinham evoluído e não tinham desenvolvido visão suficiente para entender a visão deles. E isso não é algo acidental, isso é natural, porque quando você vive de forma autêntica, você está automaticamente desafiando as pessoas ao seu redor a se questionarem se elas também estão vivendo de forma autêntica ou não. E isso para algumas pessoas vai gerar incômodo, porque é muito mais fácil criticar quem tem coragem do que ter coragem também. Mas aqui tá o que eu quero que você entenda. Ser mal compreendido por quem não tem coragem de viver a própria vida não é punição, é a confirmação de que você tá no caminho certo. Quando você toma uma decisão corajosa e alguém te critica, essa pessoa ela não tá falando de você, ela tá falando sobre ela mesma. Ela tá projetando os próprios medos, as próprias limitações, as próprias escolhas que ela não teve coragem de fazer e jogando isso contra você em forma de julgamento. E você não pode deixar que o medo das outras pessoas determine como você vive a sua única vida. Para você sair do modo existir e entrar no modo viver de verdade, o primeiro passo é: para de pedir permissão para ser feliz. A sua vida não é um referendo popular. Você não precisa de aprovação das pessoas para fazer escolhas que para você são corretas. Para de esperar que todo mundo entenda as suas decisões antes de
de tomar essas decisões. Tome elas e consiga observar as pessoas que te entendem. Um segundo passo, se reconecte com seus valores reais. Faça uma lista aí de 3 coisas que são muito importantes para você, indispensáveis para você. Não o que você acha que deveria ser importante, mas o que realmente é importante para você. E aí olha na sua rotina atual e veja se ela reflete essas prioridades que você tem. Terceiro passo, comece pequeno, mas comece. Você não precisa, assim que acabar esse vídeo, revolucionar a sua vida inteira de uma vez. Mas comece a tomar algumas pequenas decisões com base nessa bússola interna que você tem e não com base na aprovação externa. E aos poucos, você vai aumentando a sua coragem de tomar decisões mais importantes. E o quarto passo é você praticar a arte de decepcionar. Então é isso mesmo, você precisa começar a praticar dizer não para coisas que não são alinhadas com os seus valores, mesmo que isso decepcione algumas pessoas. Isso é um músculo que você precisa fortalecer. Não é a arte de praticar fazer o mal para outras pessoas. É praticar a arte de fazer o bem para você mesmo, mesmo que isso decepcione outras pessoas. E o quinto e último passo é se cerque de pessoas que valorizam a sua autenticidade. Então procure relacionamentos onde você possa ser você mesmo, sem máscara. E gradualmente você vai se distanciando de pessoas que só te aceitam quando você está representando esse personagem que você é hoje. E aí, então, pra gente fechar aqui, você já tem todas as respostas que você precisa. Elas sempre estiveram dentro de você. O único bloqueio é o medo de acessá-las. É o medo de você ser julgado, de você ser rejeitado, porque você toma decisões autênticas. E esse medo da rejeição que te paralisa não começou na sua vida adulta. Ele é uma das principais feridas emocionais que foram criadas lá na sua infância, quando você aprendeu que ser rejeitado significava não ser amado. Quando você descobriu que agradar as outras pessoas era a única forma de você se sentir seguro e aceito. E essa ferida da rejeição, ela é apenas uma das várias feridas que podem estar travando a sua vida hoje sem você nem perceber. Mas a boa notícia é que essas feridas, elas podem ser curadas quando você finalmente entende de onde elas vêm. E por fim, assim, a sua autenticidade é um presente para o mundo. Porque quando você tem coragem de ser quem você realmente é, você dá permissão para outras pessoas fazerem o mesmo. Você se torna um exemplo vivo de que é possível viver de verdade em vez de apenas existir. E tenha consciência de uma coisa: o tempo não vai esperar pela sua coragem. Cada dia que você passa vivendo uma vida que não é sua, você está desperdiçando algo que nunca vai voltar. E no final da sua vida, você não vai se arrepender das vezes que você teve coragem de ser autêntico. Você vai se arrepender das vezes que você não teve coragem. E se você chegou até aqui nesse vídeo, que rapaz, esse ficou longo, hein? É porque algo dentro de você sabe que merece mais do que uma vida vivida para agradar os outros. A sua bússola interna tá tentando te mostrar o caminho. E a única pergunta que resta é: você vai ter coragem de seguir essa bússola interna? Porque viver de verdade não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. Não é sobre agradar a todo mundo, é sobre ser fiel com a sua própria consciência. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter coragem de fazer as perguntas e os questionamentos corretos. Então se inscreve aqui no canal se você quiser acompanhar mais reflexões como essas, que te ajudam a acessar a vida que já está dentro de você e que está esperando para ser vivida. E deixa nos comentários, se você removesse todo o medo do julgamento, qual que seria uma mudança que você faria na sua vida? Não precisa dar detalhes, mas só me conta. Seria no trabalho, seria em relacionamentos, estilo de vida, na sua família, onde seria? E para quem chegou nesse último minuto, eu tenho um presente para vocês. Nos comentários ou então na descrição desse vídeo, eu deixei um link para você baixar um material gratuito que me ajudou muito e que mostra as principais feridas emocionais que podem ter surgido lá na sua infância e que impactam sua vida até hoje. E a rejeição é uma delas, se não a principal delas, mas existem algumas outras e esse material é gratuito. Você só precisa se cadastrar lá naquele link e ele vai para o seu e-mail. Da mesma forma que me ajudou, eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Então é isso, clica nesse link, pega esse material que eu separei para você e eu te vejo no próximo vídeo.